Abra sua Bíblia, Números 13, de 1 a 16. Se você permitir, e se você se abrir, o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração nessa manhã. E eu declaro, você vai sair daqui encorajado, muito motivado, cheio de fé, renovado no homem interior. Amém? Preste atenção nos telões, acompanhe a leitura, por gentileza. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, pega bem esse nome, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Zacá, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, preste bem atenção nesse nome, Oséias, filho de Num, porque esse homem vai ter o nome mudado para Josué; da tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim, Paute, só tem nome bonito aí, filho de Rufo; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gad, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Azé, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfe, esse nome bem estranho aí; da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Diga amém. Quero falar com você nesta manhã, esse é o tema de hoje dos 4 cultos, já tivemos o primeiro culto. Quero falar com você nessa manhã com o tema movidos, não é o tema, movidos pela circunstância versus movidos pela eternidade. Então, diga comigo: movido pela eternidade versus movidos pelas circunstâncias. Nós vamos olhar juntos sobre isso. O que vai ser interessante é que, à medida que a mensagem for acontecendo, você vai descobrir de que lado você está. A boa notícia é que você pode mudar de lado. Amém? Então vamos juntos? Cabeça erguida, deixa o celular de lado agora. Tudo que vem de mensagem pode esperar, mas o Espírito Santo quer falar com você nesta manhã. E o tema desse ano para nós aqui na igreja é movido pela eternidade. E eu quero começar perguntando a você: o que te move? Onde estão os seus olhos? Nas circunstâncias difíceis ou no Senhor nosso Deus? Outra pergunta: diante das circunstâncias difíceis, você costuma avançar ou recuar? Retroceder? Mas outra pergunta: como você reage diante dos problemas? Você vai para a caverna ou você vai para a linha de frente? Qual a sua atitude diante dos obstáculos? Sim, na vida cristã nós vamos ter que enfrentar obstáculos muitas vezes. Qual é a sua atitude diante dos obstáculos? Quero começar dizendo a você que a vontade de Deus, nosso Pai, é que você seja movido pelos valores, os princípios e a cultura do céu. E é isso que chamamos de ser movido pela eternidade. É que você se mova na dimensão do Espírito Santo, debaixo da unção e do governo dele. E que você faça isso na sua casa, na sua família, no exercício da sua profissão e também no exercício do seu ministério ao Senhor. Então, a partir de agora, nós vamos ver algumas diferenças entre pessoas que se movem por aquilo que está diante dos olhos deles. Eu estou chamando isso de circunstâncias, e as pessoas que se movem pela eternidade. Então, movidos pela eternidade versus movidos pelas circunstâncias.
Quem se move pelas circunstâncias, normalmente valoriza os obstáculos, os problemas, torna-se pessimista, exagera nos relatórios negativos, tem baixa autoestima, valoriza o poder do inimigo e normalmente retrocede diante dos problemas e dos obstáculos da vida. E aí eu estou me referindo primeiramente aqui a 10 dos 12 espias, que eram líderes de suas tribos, eram príncipes das suas tribos, que Moisés enviou para que eles fizessem um reconhecimento da terra prometida. Depois de um tempo que eles estavam no deserto, Deus disse a Moisés: envia 12 homens, um representante de cada tribo, envia para que eles façam o reconhecimento da terra que eu vou dar a eles. E eles levaram 40 dias, é isso que vamos ler bastante a Bíblia agora de manhã, e a projeção vai nos ajudar aí agora já, Números 13, de 25 a 29. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram relatório do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra, e relataram a Moisés, e disseram: fomos à terra que você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, esses são os frutos. Só que tem assim, mas, digam comigo, mas. Aí é quando você fala até uma coisa boa, mas você diz, mas. Olha o que esses 10 disseram: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, eles vão falando, os amorreus, nas montanhas, os cananeus, perto do mar. Agora vai do verso 31 em diante. Porém os homens, olha que eu falei de relatórios, exagerar nos relatórios negativos. Acontece uma coisinha pequena e você faz daquela esticada. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo que é mais forte do que nós. Presta atenção nisso. Quando você começa a achar que o inimigo é mais poderoso do que aquele que habita em você. Quando você começa a olhar para a vida cristã como se você estivesse sozinho. Ele diz: não podemos, eles são mais fortes. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: presta atenção nesse exagero, a terra, e era uma mentira, a terra pelo meio da qual passamos para espiar, a terra que devora os seus moradores. De onde eles tiraram isso? Parecia coisa de desenho animado, quando aquelas árvores criam umas raízes assim macabras e vai engolindo todo mundo. De onde é que eles tiraram essa coisa? A terra devora os seus moradores. Você vai ver o relatório de quem anda com Deus, como é que é, diferente. E todo o povo, outra mentira, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles se acharam pequenos até fisicamente, e disseram: não, eles são bem maiores que nós. Sabe quando você valoriza o poder do inimigo? Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Olha que coisa terrível, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, assim também eram os olhos deles. Eles tentaram até entrar na mente do povo da terra, e dizendo: nós éramos como gafanhotos, e eles também olhavam para nós e nos viam como gafanhotos. Você nem de longe é um inseto, você é um filho do Deus vivo. O Espírito de Deus habita em você, encoraja você, empodera você, ensina você, direciona você e te leva a uma vida bonita em Deus, através de Cristo Jesus. Dá um aleluia aí. Aqueles 10 líderes tiraram os olhos de Deus, deixaram de confiar no Senhor, colocaram os olhos nas dificuldades que eles nem tinham enfrentado, colocaram os olhos só nas dificuldades que eles haveriam de enfrentar se fosse até a terra, e eles desistiram. Agora presta atenção na diferença. Vamos voltar ao verso 30. Quem se move pela eternidade, age com fé, coragem, ousadia, determinação, diante das circunstâncias difíceis. Você está se encontrando aí? De que lado você está? Então Caleb, é como se ele desse um grito e falasse: olha,
para e fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora mesmo e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Você pode avançar na autoridade do nome de Jesus. Diga amém. Você deve avançar. Caleb era o líder da tribo de Judá. Presta bem atenção nesse nome e nessa tribo. Ele teve coragem de ser diferente, compromisso com Deus, integridade, fé, perseverança para não desistir. Quando a maioria dos líderes desistiram, ele e Josué permaneceram firmes. Diga amém. E o objetivo dessa mensagem hoje é que você seja como um Caleb para a sua geração. Dá um amém aí. Líderes que se movem pelas circunstâncias levam o povo de Deus a murmurar, levam o povo ao pecado, a desistir dos seus sonhos e das promessas de Deus. Tome cuidado com isso. Às vezes o próprio pai está matando o sonho dos filhos, a mãe está matando o sonho dos filhos. Pais são impulsionadores de sonhos e não matadores de sonhos. Vou repetir: pais e mães cristãos são aqueles que proporcionam, que ensinam os filhos a sonhar e não matadores de sonhos. Dá um amém aí, meu irmão. Olha o que aconteceu com aquele relatório fraudulento, Juízes 14, de 1 a 4. Então toda a congregação, quando ouviu o relatório dos 10, toda a congregação, ou seja, todo o povo de Israel, se levantou e gritou em voz alta, e chorou a noite toda. Aquele grito não era grito de júbilo, era o grito de desespero, é como se estivesse dando o último grito, como de quem vai morrer. E aí o texto diz: todos os filhos de Israel murmuraram. Diga: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera, presta atenção nessas palavras, quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E agora eles questionam o poder de Deus. Ele diz: por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada, para que nossos filhos e nossas crianças, nossas mulheres e crianças sejam por presa? E olha o que eles dizem: não seria melhor voltar ao Egito? Eles começam a dizer: seria melhor eleger um novo líder. Vamos eleger um novo líder, vamos voltar ao Egito. Presta atenção. Mais difícil para Josué não foi tirar o povo do território, do país do Egito. O mais difícil foi tirar o Egito de dentro deles. Porque eles tinham sido escravos nos últimos 80, 100 anos. E agora eles são milhões de pessoas com mentalidade de escravos. Mas agora eles eram um povo livre. Já estavam livres há quase um ano de liberdade. Mas a mentalidade estava lá. Meu irmão, o Evangelho de Jesus te libertou do império das trevas. Deus, o Pai, foi lá, te arrancou do império das trevas, te trouxe para o reino do seu Filho amado, te deu um nome eterno, te levanta para viver uma nova realidade. Não queira mais voltar ao Egito. Arranque de você a mentalidade do pecado, tire de você o Egito em nome de Jesus. Porque às vezes a gente vem para o reino de Deus, mas mantém a mente lá do mundo, e isso escraviza você. Isso faz com que você não caminhe, não atinja o seu potencial em Cristo. O relatório que aqueles homens deram foi terrível. Levou toda uma nação a murmurar e a gritar desesperadamente a noite toda. Mas, presta atenção, o relatório dos que se movem pela eternidade é completamente diferente. É positivo, é otimista, é visionário, demonstra coragem, fé, demonstra ousadia, demonstra esperança, desejo de continuar avançando até alcançar a promessa de Deus. Como é que é a sua linguagem? E nem estou falando da sua linguagem aqui no culto. Como é que é a sua linguagem no dia a dia lá na sua casa? Como é que você fala com a sua esposa? Como é que você fala com o seu marido? Como é que você fala com os seus filhos? Como é que é a tua linguagem? A sua linguagem, você fala de mais coisas negativas do que positivas. Na sua linguagem você está dizendo não dá, não podemos, não temos. Ou então você está usando vícios de linguagem que causam morte, que atrapalham a tua própria saúde física. Ou você é alguém que fala como alguém que é altruísta, que é visionário, que tem fé,
e abre a boca e fala da fé. Diga comigo, linguagem de fé. Essa foi a linguagem de Josué e Caleb. Vamos lá, os próximos versículos agora. Quero ler com você Juízes 14, de 5 a 9. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, quebrantamento e orando, pedindo misericórdia. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Olha, presta atenção que toda vez que a Bíblia se refere a esses homens, dá o nome dos pais, porque os pais tinham influenciado esses filhos. Dá um amém aí, meu irmão. Sua função é influenciar, é formar vencedores dentro da tua casa. Amém? Nós não estamos formando perdedores, estamos formando vencedores. Amém? Nós estamos formando gente que vai furar a bolha da mediocridade para se tornar excelente em Cristo Jesus. Então aí o texto vai falar do Caleb e Josué e diz assim, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as roupas, e eles falaram a todo o povo dos filhos de Israel, dizendo, presta atenção, como você ouviu lá, aqueles 10 falaram que a terra devorava os seus habitantes, mas olha o que eles vão dizer, as mesmas pessoas que andaram pelos mesmos lugares, olha o que Caleb disse, Josué, a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Um diz assim, a terra devora, outro diz, a terra é excelente. Às vezes você olha para o seu bairro, para a sua rua, e você só enxerga problema, não dá, tem boca de fumo, falavam antigamente, tem ponto de distribuição de drogas, é violento, o bairro é difícil, a rua é difícil, mas vai outro que muda para lá, cheio do Espírito Santo, fala, que campo missionário fantástico, vamos abrir uma célula aqui, vai romper, vamos ganhar essa rua, vamos transformar essa realidade. O Evangelho transforma as fontes de morte em fontes de vidas, e as fontes de maldição em fontes de bênção. Diga glória a Deus. Como é que você está olhando para a sua cidade, a nossa cidade? Você está olhando e dizendo, é difícil. Quando eu cheguei aqui foi o que eu mais ouvi, e eu ouvi coisas assim da boca de pastores aqui, de igrejas bem boas. Essa terra aqui é sepultamento de pastores, mata ministério, mata os pastores. Eu estou aqui há 27 anos, e eu vejo uma cidade próxima, abençoada e abençoadora, e eu vejo o Evangelho avançando, e avançando, e avançando cada vez mais. Dá um glória a Jesus aí. Nunca olhei a cidade como impossível. Pegamos uma igreja com 100 e poucos membros, e quer saber de uma coisa? Antes da pandemia, agora eu não sei como é que está, eu espero que volte ao normal logo logo. Antes da pandemia, nós estávamos, aqui na sede chegou a 8.787 pessoas. Porque eu nunca olhei para a cidade como uma cidade, isso aqui é cidade espírita, não sei o que, não dá. Eu sempre disse, nós vamos conquistar. E eu continuo crendo. Nós vamos voltar a ter uma célula em cada rua, em cada bairro, em cada quarteirão dessa cidade. Essa cidade será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará a terra, porque a terra que mana leite e mel. Os outros falaram, não, é difícil. Ele diz, mana leite e mel. Leite e mel, mel aí era de tâmaras, e ainda tem muitas tamareiras lá, diga amém. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os poderemos devorar. Quando você pega aquele pãozinho francês, se quiser, crocante, amassa assim na mão, Caleb está dizendo, é isso que nós vamos fazer com o povo daquela terra. Dá um amém aí, meu irmão. E ele diz, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, portanto não tenham medo. Fala para o seu vizinho, lança fora todo medo. Lance fora o medo em nome de Jesus. Dá um aleluia aí. Olha aí, o que acontece agora é que Moisés intercede para que Deus perdoasse, Números 14, de 18 em diante, 18, 19. Aí ele está, o fim da oração dele. Agora presta atenção, quem age pelas circunstâncias, normalmente vai pecar contra Deus. Nesse período que nós atravessamos, e ainda estamos atravessando um pouco, se você for agir aquilo que a mídia está dizendo, por uma série de vozes aí, se você não ouvir a voz do céu, você vai esfriar na fé e vai pecar contra Deus. Diga, isso não vai acontecer comigo.
E o pecado traz sérias consequências. E o pior deles é a morte eterna. Presta atenção, olha o que Deus vai dizer por causa daquela murmuração. Números 14, de 20 a 23. O Senhor respondeu a Moisés: conforme você me pediu, eu perdoei. Deus está dizendo: eu perdoei, mas vai ter consequência. Ele disse: vai ter colheita. Tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova 10 vezes, Deus está dizendo: eles me puseram à prova 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Meu irmão, nunca despreze Deus. Você fala: como é que eu desprezo? É quando você se levanta pela manhã, nem ora, não dá nem bom dia, já se troca, toma o seu café, vai para o trabalho e vive o dia como se Deus não tivesse nem aí. Eu quero encorajar você a andar com Deus, a ter uma comunhão ininterrupta com Ele, a comunhão crescente cada vez mais. Deus disse: nenhum dos que me desprezaram verá. Agora presta atenção: quem se move pela eternidade tem um espírito excelente. Diga comigo: quem se move pela eternidade tem um espírito excelente. Diga, levanta sua mão e diga assim: e a excelência glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Bora para o seu vizinho de cadeira e fala: eu vejo que você tem um espírito excelente. Fala como profeta, não fala da boca para fora. Eu vejo que você tem um espírito excelente. Vai que essa pessoa acredita e se torna excelente mesmo. Amém ou não? Presta atenção nisso. É bom que você veja que Deus disse, foi Deus quem disse sobre Caleb, Números 14, 24. Deus diz assim: porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Na outra eu gosto da versão que diz: visto que nele habita um espírito excelente. O espírito de excelência habita em você, meu irmão, é o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, você já tem um espírito excelente em você. Dá um aleluia aí. Deus disse nele, e daí Deus está falando agora aí do espírito de Caleb mesmo, ele é excelente. E por isso ele perseverou: segui-me, e eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Diga aleluia. Você também em Cristo Jesus tem um espírito excelente. Portanto, não desista da sua fé em Jesus. Jamais volte atrás, jamais desista, jamais deixe de sonhar o sonho de Deus. Prossiga em nome de Jesus, porque Deus está com você. Mas o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, as consequências do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Uma grande parte das pessoas que saíram do Egito, no meio do caminho tornaram-se incrédulos, deixaram de olhar para Deus, estavam andando debaixo da nuvem da glória de Deus, a coluna de fogo à noite, estavam bebendo água da rocha, estavam comendo maná, mas deixaram de olhar para Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, sendo sustentados por Deus, mas deixaram de olhar para Deus, abriram mão da promessa, abriram mão da terra prometida, por isso morreram no deserto. Vamos dar uma olhada. Eu sei que você conhece bem esse texto, mas a palavra de Deus é sempre nova, e você vai sair daqui renovado hoje de manhã. Eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Presta bem atenção nisso. O texto continua, Números 14, 26 a 30. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Eles murmuraram contra Deus, esse foi um dos pecados. E Deus disse: tenho ouvido as murmurações. Ei, meu irmão, olha para mim. O que você fala nos bastidores? O que você fala na sua casa? O que você está atraindo para dentro da sua casa com as suas palavras? Se você é alguém que dentro da sua casa critica, fala mal, você está atraindo demônios para dentro da sua casa. O que você está atraindo? O que você fala da tua própria saúde? O
que você fala do seu casamento? O que você fala das suas finanças? Preste atenção nisso, porque Deus vai dizer um negócio aqui muito sério. Nós vamos já olhar isso, vai ser tão... Aí o Senhor continua a ter ouvido as murmurações. Deus ouve o que nós falamos. Não adianta você chegar aqui e falar glória a Deus, aleluia, levantar o braço e tal, e vai no louvor e chega em casa, desce o braço, e talvez até na esposa. E chega em casa, a linguagem é outra. E chega no trabalho, a cultura é outra. Eu quero te encorajar a falar a linguagem do céu, a cultura do céu. Então Deus diz: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Presta atenção nisso, isso aqui é seríssimo. Vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Ei, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Ei, olha para mim, se você tiver que receber hoje da parte de Deus, que você falou de domingo passado para cá, se você tiver que receber nesse culto o que você falou de segunda-feira até hoje, o que você receberá? Estou pregando para você, meu irmão. Participa comigo, o que você vai receber? Vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram. O que eles falaram? Lá em Números 14, 1 e 2, de 1 a 4, eles pediram a morte, e Deus disse: vocês vão morrer. Porque eles falaram de morte. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês, todos vocês que foram contados no censo, o censo lá do Sinai, de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra que eu jurei que faria habitar, com exceção, diga com exceção, de Caleb e Josué. Meu irmão, as suas palavras são carregadas de vida ou de morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 23, 18. A morte, 23, 10, desculpe. A morte e a vida estão no poder da língua. A sua linguagem fala de vida ou de morte? Ei, se você começar a falar de morte, nem seu cérebro vai produzir mais organismo de defesa. Nem o seu cérebro vai te ajudar, nem o seu cérebro vai te ajudar mais. Porque você começa a falar de morte e ele aceita a ideia de morte. Estou ficando velho mesmo. Você vai ver um negócio no final desse sermão que você vai amar. Fala amém pela fé. Mas presta atenção, cara, eu fiz 60 anos há uma semana atrás. Estou muito feliz que o David, meu brother, faz 60 amanhã, vai estar me alcançando amanhã. Mas, cara, eu continuo dizendo, jovem é outro papo. E vou continuar falando, porque você vai ver um negócio aqui sobre Caleb interessante. Eu admiro um bocado de gente, muita gente aqui. Eu tenho uns irmãos aqui que tem muito além dos 60, estão andando de bicicleta 60 quilômetros, 2, 3 vezes por semana, estão jogando bola, estão fazendo uma série de coisas. Mas se você é aquele que já faz 60, já quer pegar a bengala, fala assim, misericórdia. Fala o que é bom. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que edifica, que constrói, que abençoa, que atrai a bênção do Deus Todo-Poderoso. Para de falar de doença. Você vive adoecendo que você atraísse com suas palavras. Para de falar de medo. Você atraísse com suas palavras. Fala da fé. Mais uma vez, seja positivo. Seja otimista. Seja visionário. E o Elidio vai falar assim, seja objetivo. Então presta atenção. O Senhor disse ao povo de Israel que eles receberiam o que eles falaram. Eles teriam o que eles desejaram. E por isso eles desejaram a morte e disseram, vão morrer. Números 14, 28. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram. Vamos continuar bem rápido. Eles ficaram, por causa daquele pecado, eles ficaram 40 dias, os líderes tinham ficado 40 dias espiando a terra. Agora vem Deus e disse, um dia vai representar um ano, para cada um dia um ano, vocês vão ficar 40 anos andando em círculo. E olha para mim, a sua incredulidade, a sua falta de prática da palavra, a sua falta de obediência, a sua falta de fé faz você andar em círculo. Há quanto tempo a sua vida cristã é uma mesmice?
Há quanto tempo a sua profissão é uma mesmice? Porque você não está enxergando além, não tem desejado crescer, não tem sonhado. Eu encorajo você a sonhar alto. Para de falar essas coisas. Fala da bênção, fala da conquista, fala do avanço do reino de Deus, fala do seu avanço, diga onde você vai chegar, estude, trabalhe duro, acorde cedo, ore bastante, trabalhe duro, estude bastante, e você vai chegar lá em nome de Jesus. Eu sempre disse aos meus filhos, onde qualquer pessoa chegou, você pode chegar. Fala para o seu vizinho aí, onde qualquer pessoa chegou, você pode chegar. Agora diga melhor, onde os excelentes chegaram, você também pode chegar. Não importa a sua profissão, seja excelente naquilo que você faz. Enquanto não tem o melhor para fazer o melhor ainda, continue fazendo o melhor com aquilo que você tem. Atinja a excelência em Cristo Jesus. Os ficaram 40 anos andando em círculo. Isso foi tão sério que em Deuteronômio 5, você vai ver, em Deuteronômio 2, logo no começo, você vai ver Deus dizendo assim: para de andar em círculo. Vira para o seu vizinho e dá uma palavra que acorda ele assim: para de andar em círculo. Mude a sua agenda. É insanidade fazer as mesmas coisas de sempre e achar que vai ter resultado diferente. É insanidade ficar sentado achando que uma hora dessa o anjo desce e movimenta as águas. Não vai descer. Você vai ter que andar em fé, dar passos de fé, caminhar em fé e declarar a palavra de Deus. Você vai ter que se levantar e agir pela fé no nome do Deus Todo-Poderoso. Então, em Números 14, 34, 33, 34, Deus diz: os filhos de vocês vão ser pastor no deserto durante 40 anos. E no verso 34 ele vai dizer: segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Agora o que é pior, é como esse versículo termina. Deus disse: durante 40 anos vocês vão experimentar o meu desagrado. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. O tempo todo. Deus continuou com a nuvem sobre eles, diga amém. Deus continuou com a coluna de fogo sobre eles. Deus continuou fazendo jorrar água da rocha para 3 milhões ou mais de pessoas morrerem. Deus continuou dando o pão do céu, o maná a cada manhã. Mas os rebeldes pagaram com as suas próprias vidas. Presta atenção, você pode achar que não. Alguém te disse que talvez você foi salvo uma vez, salvo para sempre, podia fazer de tudo, você está garantido. Quem te disse isso não entende nada de Bíblia. Há um risco sério de você não terminar bem. Por isso Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, reduzo a submissão, para depois de pregar os outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Aqui eles eram mais de 3 bilhões de pessoas, pelo menos 1.200.000 morreram no deserto durante 40 anos, não entraram na terra prometida. Mas Deus quer que você atinja o máximo do seu potencial em Cristo. A nossa terra prometida é a Canaã celestial. Amém? É para lá que nós estamos caminhando, diga aleluia. É por isso que temos que nos mover pela eternidade. Aqueles 10 espias que deram um relatório fraudulento, desanimador, que levaram o povo ao pecado da murmuração, eles morreram naquela mesma noite, 14, 36 e 37. Aqueles homens que haviam espiado a terra, que voltaram e fizeram o povo murmurar, esses homens que falaram mal da terra, morreram de praga no mesmo dia. Deus disse: vocês não vão continuar não, vocês são uma influência maldita no meio do povo, então agora eu vou apagar o CPF de vocês. Não é a linguagem de hoje? É quase isso aí. Deus disse: CPF anulado. Presta atenção, durante os 40 anos do Êxodo, vou repetir, mais de 1 milhão de pessoas israelitas que saíram do Egito com uma promessa, mas que no meio do deserto desistiram da promessa. Os maiores de 20 anos, que tinham saído do Egito já com mais de 20 anos, mais de 2 milhões morreram, mais de 1 milhão morreu, mais de 1 milhão, com 2 exceções, Josué e Caleb. Diga Josué e Caleb. Eu espero que você tenha um espírito como desses homens, diga amém.
Como é que nós chegamos ao cálculo que mais de 1 milhão de pessoas morreram? Rapidamente, porque lá no início da saída, lá no Êxodo, lá em Números 1, 45 e 46, tem um número bem claro. No primeiro censo que foi feito lá na península do Sinai, Deus mandou Moisés e Arão fazer um censo, e eles contaram as 12 tribos, porque era 12, porque Manassés e Efraim, cada um ficou representando uma tribo, mas não contaram a tribo dos levitas, e os homens que podiam sair à guerra, o exército, de 20 anos a 60, que podia sair à guerra, eram 603.550 homens, mas os versos 47 a 49 falam que a tribo dos levitas não foi contada, mas os levitas também morreram. Se eles eram 603 mil homens, a tribo dos levitas talvez fossem uns 20 mil, mas vamos imaginar 620 mil homens, e eles eram casados, casavam novos na época, eram casados, cada um tinha sua esposa, as famílias eram grandes, era de 6 a 12 filhos, imagina 620 mil casais, 1.240.000 adultos, imagina isso. Agora imagina 620 mil casais, cada um tendo 6 filhos, 5 filhos, 12 filhos, 10 filhos, eles eram muito mais de 3 milhões de pessoas, e quase um terço deles morreram no deserto. Presta atenção nisso. Mas a nova geração, quando estavam chegando na terra prometida, diante de Jericó, foi feito um novo censo por Moisés e os sacerdotes Eleazar. E aí eles eram agora na entrada da terra, 40 anos depois do final do Êxodo, eles eram 601.730, os homens que podiam sair à guerra. E aí agora a tribo de Levi foi contada à parte, e eles eram 23 mil. Os números se mantiveram quase iguais. Apesar dos que morreram, outra geração se levantou. Quando uma geração desiste, Deus levanta uma geração que crê nas suas promessas. Dá um amém aí. Isso que eu mencionei por último está em Números 26, 51 e Números 26, 62. Os 5 pecados que fizeram com que mais de 1 milhão de pessoas morressem no deserto foi a cobiça, a idolatria, a imoralidade sexual, colocar o Senhor Deus à prova e a murmuração. Se você quer ler sobre isso, estude 1 Coríntios 10, de 1 a 10, ou de 1 a 11, você vai ver que todos eles foram batizados na nuvem, Moisés e no mar, todos comeram do mesmo pão espiritual, todos beberam da rocha espiritual que os seguiam, e a rocha era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque eles morreram no deserto. E aí ele começa a enumerar os pecados, ele enumera o pecado da cobiça, ele enumera da idolatria, da imoralidade, de colocar o som à prova e da murmuração. E o tempo não me permite, por isso eu vou passar rápido. Aí Deus disse, vocês vão ficar aí. Mas o texto diz em Números 14, 29 e 30, que todos iriam morrer, os que foram contados no primeiro censo, de 20 anos para cima, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Diga amém. Esses 2 homens são a prova de que Deus honra aqueles que o honram. Diga comigo, Deus honra aqueles que o honram. Diga amém. Para a gente caminhar para o final, segundo ponto e o último que eu vou enumerar: quem se move pela eternidade, persevera até o fim. Lê comigo, diga: quem se move pela eternidade, persevera até o fim. Se alguém queria um álibi para se afastar da igreja, nesse período de pandemia, achou um álibi perfeito. Um álibi perfeito. Se alguém queria voltar para a vida velha, achou um álibi perfeito. Mas graças a Deus você está aqui, e estar aqui fala muito a teu respeito. Significa que você não é do grupo que desistiu, você é daqueles que está perseverando. E essa é a recomendação de Hebreus 10, perseverar até o fim. Amém? Quem se move pela eternidade, ouça isso, mantém-se firme nas promessas de Deus, não importa o tempo que tem que esperar. Todas as promessas de Deus vão passar pelo teste do tempo. Tem promessa que Deus vai dar logo, mas tem promessa que Ele vai nos fazer esperar. Mas nós precisamos continuar firme na promessa.
Eu estou andando debaixo da promessa, meus irmãos. Eu quero encorajar você a andar debaixo da promessa. Tem muita gente falando coisa ruim, só discurso negativo, falando que a coisa vai ficar cada vez pior. Eu não quero nem saber disso. Eu estou aqui para dizer que espiritualmente eu creio no avivamento mundial. Eu creio no derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, sobre todas as etnias. Eu creio em dias sobrenaturais. Eu creio numa geração da igreja levantada no poder do Espírito Santo sem precedentes. Eu creio numa geração tão poderosa que o que lemos em Atos é pequeno perto do que Deus vai fazer. A história não vai se encerrar com o mal triunfando, mas com o triunfo de Jesus Cristo e a sua igreja. Está cheio de crente que tem medo de ler Apocalipse. Não vou ler não, parece que tem coisa de terror aí, tem uns monstros, pastor. Ei, Apocalipse não foi escrito para isso. Apocalipse foi escrito para te mostrar duas coisas: que o Cordeiro é digno, que Ele é a única esperança, que Ele é o único digno de ser adorado, celebrado e glorificado. E foi escrito para mostrar o triunfo de Jesus e da sua amada igreja. Apocalipse fala do seu triunfo em Cristo Jesus. Pode dar um amém aí ou não? Só foi sair um pouquinho fora aqui, voltemos agora a Caleb. Vai comigo para Josué capítulo 14, versos de 6 em diante. Olha comigo. Como eu prometi, você vai sair daqui, pode ter certeza, hoje você vai sair para cima mesmo. Amém ou não? Que a palavra de Deus te levanta, a palavra te cura, a palavra te liberta. Amém? Arranque o Egito do seu coração, deixa a palavra te libertar. Amém ou não? Josué 14, de 6 em diante. Interessante. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Presta atenção aí, filho de Judá. E o líder deles era Caleb, filho de Jefoné. Mais uma vez lembra o pai, o quanto que o pai é importante. E aí ele vai dizendo: você sabe, Caleb fala com Josué. Olha o que ele vai dizer: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. E olha o que ele vai dizer agora: eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como estava no meu coração. Meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que você pôs o pé será sua e dos seus descendentes em herança perpétua. Diga aleluia. Pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Olha o que esse homem vai dizer: e agora o Senhor me conservou em vida. Diga: o Senhor me conservou em vida. Não é possível que você não tenha coragem de levantar o sua mão e dizer: Deus conservou minha vida. Quantas pessoas você conhece que morreram nesses últimos 2 anos, mas você está aí? E não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque o propósito de Deus ainda não terminou. A gente hoje tem que celebrar a vida, amigão. Ou não? Tem que celebrar a vida. Está vivo hoje, tem que celebrar. Ou não? Mas se você está vivo é porque o propósito não terminou, senão você já tinha sido recolhido. Ô pastor, é isso mesmo, rapaz. Amém ou não? O Senhor me conservou com vida, como prometeu. Deus prometeu. E se você cumprir o propósito de Deus, Ele vai te dar saúde e vida até o último dia, até que você complete o propósito. Diga aleluia. Olha o que Ele vai falar agora. 45 anos se passaram desde aquele dia. Desde o dia que do relatório fraudulento. Ele está dizendo lá dos 10, mas que ele perseverou, desde o dia que eles voltaram. 45 anos passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel andava indo no deserto. Agora, eis que estou com 85 anos de idade. Caleb esperou 45 anos e não desistiu da promessa. Por que você está desistindo com 1 ano aí, hein? 2 anos, 5 anos, 10 anos. Ah, já esperei demais. Nós somos imediatistas, mas Deus não é. E Deus nunca chega tarde e nem atrasado. Amém ou não? Por que passou 45 anos? Com 40 anos eles entraram na terra. Mas quem age pela eternidade pensa nos outros antes de pensar em si mesmo.
Diga isso, pensa nos outros. Sabe o que Caleb fez? Ajudou seu líder Josué e todas as outras tribos a tomar posse da sua herança. Quando todo mundo tinha tomado posse da herança, ele chega para Josué e fala: agora é a minha vez. Agora é a vez da minha tribo, a tribo de Judá, uma tribo importantíssima. Durante 5 anos, Caleb ajudou seus irmãos a conquistar a terra. Depois que todas as tribos tinham tomado posse da sua herança, ele diz: agora é a minha vez de tomar posse da herança que o Senhor me deu. Diga amém. Esse homem está com 85 anos e está avançando. Tem alguns aqui com 60 anos, 70 anos, parece que já pararam de sonhar. Ei, volte a sonhar o sonho de Deus. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar profissionalmente. Seja alguém que é um investidor. Seja alguém que é encorajador, que constrói, que edifica, que não importa a idade. Plante um pé de tamareira, mesmo que você tenha 90 anos. E quebre aquela coisa que diz: quem planta tâmara não come. Não sei quem criou esse ditado. Lá em Israel eles plantam e colhem em poucos anos. Você vai colher ainda, em nome de Jesus. Presta atenção. Quem se move pela eternidade mantém-se firme, forte e corajoso, apesar dos anos e apesar dos cabelos brancos. Ele não envelhece no homem interior. Eu quero que você dê um glória, diga assim comigo: quem se move pela eternidade. Diga: quem se move pela eternidade não se deixa envelhecer no homem interior. Olha o que ele vai dizer, Josué 14:11. Olha, presta atenção aí os Caleb, em nome de Jesus, espiritualmente falando. Lê comigo: estou tão forte como no dia que Moisés me... Cadê vocês? Vamos lá. Estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, ainda tenho agora, tanto para sair, combater, ir para a guerra e para fazer o que é necessário. Faz uma declaração sobre a tua saúde. Diga: eu tenho a saúde de Cristo Jesus. Por que você não levantou sua mão? Está fazendo uma declaração profética sobre a sua vida. Para de conversar e recebe a palavra. Diz: eu estou tão forte como tinha. Cita a idade se você quiser aí. Vai em nome de Jesus. Diga: eu tenho a saúde de Cristo Jesus. Diga: eu tenho vigor físico. Diga: eu tenho vigor espiritual. Diga: o poder do Altíssimo me envolve. O Espírito Santo me enche. Diga: estou pronto para pregar o Evangelho, para fazer missões, para fazer diferença. É para Jesus. Faz como quem está forte então. Eu quero é ver se vai ter uns Caleb aí que vai dar um glória a Deus no que eu vou falar agora. Espera aí, escuta aí, mecenas, escuta aí, vamos lá. Presta atenção. Caleb, com 85 anos, não queria os benefícios da aposentadoria. Ele não queria apenas desfrutar os benefícios da aposentadoria. Presta atenção nessa agora, já que você deu um glória a Deus. Caleb, aos 85 anos, não queria bastão para se apoiar. Não, ele queria uma espada para sair à guerra e derrotar os gigantes. Ei, para de pensar na aposentadoria. Para de pensar nos benefícios da aposentadoria. Se vier, veio, tá bom, é colheita. Mas para de pensar nisso. Para de pensar: eu estou velhinho, preciso de bengala, bengala de ouro, bastão. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vai para a rua, vai evangelizar, vai ganhar alguém para Jesus, vai fazer discípulo, faz a diferença. Eu gosto de Moisés, que foi chamado aos 80 anos, e durante 40 anos foram os anos mais frutíferos da vida dele. Se você está achando que acabou, Deus está dizendo: não acabou. Levante-se e faça a obra. Os teus anos mais frutíferos estão por vir. Fala para o seu vizinho: seus anos mais frutíferos estão por vir. Dá um aleluia aí. Você não precisa de bengala. Você precisa de uma espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para de ficar só diante da TV trocando canal, morrendo lá aos poucos, atrofiando. Levante, vai fazer educação física. Faz uma caminhada. Pega uma bicicleta, vai pedalar.
Vai lá, vai, em nome de Jesus, vai jogar bola. Eu joguei bola ontem. O Osias estava lá, eu pelo menos tentei. O Delene também estava lá. Até o Renato estava lá. Ele chega em casa e dá conta que marcou gol. A gente não vê, mas ele conta, né? Marcou 3, estou brincando. Eu gosto disso. Quando ele diz, eu estou tão forte como eu fui enviado. E o Senhor está comigo. Ele conquistou toda a região de Hebrom. Hebrom era o lugar onde Abraão foi sepultado. Abraão tinha comprado uma terra ali. Ele foi sepultado lá. Sara foi sepultada. O Isaac, a Rebeca, o Jacó foi sepultado lá. Foi trazido sepultado lá. A Raquel, os patriarcas dali. Ele conquistou a terra dos patriarcas. Essa região foi tão importante que na plenitude dos tempos Davi nasceu em Belém da Judéia, dentro desse território que Caleb conquistou, sendo um dos descendentes de Caleb. Na plenitude dos tempos, não, desculpe, algum tempo depois de Caleb, uns 400 anos, nasce Davi, o grande rei, e a primeira capital de Israel não nos dias anteriores, nos dias de Davi, a capital de Israel, 7 anos e meio, foi Hebrom, a cidade que Caleb havia conquistado. E se você for a Israel comigo, a gente te leva em Hebrom, para você pisar onde esse homem conquistou. Na plenitude dos tempos, Jesus veio e nasceu em Belém da Judéia. Dá um amém aí, meu irmão. Ele conquistou aos 85 anos. Por que você está achando que você vai parar? Por que você está achando que acabou? Você está achando que Deus te deixou sozinho aí para enfrentar todas as guerras espirituais? Não. Jesus diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Fique em pé onde você está. Minha palavra hoje é que você tenha fé, é que você seja corajoso, íntegro, ousado, perseverante como Caleb, é que você faça a diferença, começando na sua casa, sua família, no meio da nossa sociedade. Diga amém. É que você jamais volte atrás, é que você jamais desista, é que você jamais retroceda, é que você persevere. Hebreus 10, de 36 em diante vai dizer, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Diga perseverar, até alcançar a promessa. Foi isso que Caleb fez, perseverou 45 anos e alcançou a promessa, e deixou um legado de fé para cada um de nós. Diga amém. A Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a salvação. Que você tenha fé, que você continue avançando, que você não troque a glória da eternidade por nada dessa vida, que você enxergue a Nova Jerusalém, que você continue investindo, tendo grandes projetos, sonhando grandes sonhos, realizando o impossível aos olhos humanos, fazendo aquilo que Deus quer que você faça.